Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando aí, nesse terceiro trimestre de 2010, as lições da CPAD, e o tema do trimestre é o Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na Terra. Nós temos como autor da revista o pastor Ezequias Soares e o consultor doutrinário e teológico da CPAD, pastor Antônio Gilberto. Nós vamos estudar hoje então a lição de número 3, que traz como título As funções sociais e políticas da profecia. Nós vamos estudar hoje então basicamente a influência do homem de Deus ou do profeta na sociedade em geral, tanto na parte social, na parte de ajuda aos necessitados, de ajuda não só material, mas ajuda financeira, ajuda intelectual. Então a influência do homem de Deus ou da mulher de Deus na sociedade que vive, contribuindo para o aperfeiçoamento, para a melhora da convivência humana na Terra, do bem-estar social, e também a influência do profeta, do homem de Deus, na política. Então ele influencia também nas decisões governamentais, ele participa na organização do país. Então o homem de Deus deve estar em toda parte na sociedade, tanto nos escalões altos do governo, aconselhando, interferindo orientações, sempre vindas de Deus e não coisas humanas, né? Mas ele é responsável por trazer a mensagem de Deus, tanto a grandes como pequenos, tanto aos maiorais do país, aos governantes, quanto também influenciando a maneira de viver da sociedade como um todo. E deve ser uma pessoa que é capaz de também praticar aquilo que ensina. Então a responsabilidade do homem de Deus, do profeta, é muito grande. Além de poder aconselhar, tem que ser alguém que está também praticando aquilo que ele traz ao povo de ensino. Então, o profeta é alguém que pratica, não ensina só a santidade, mas também pratica a santidade. É alguém que ensina a honestidade e é honesto. É alguém que ensina as pessoas, por exemplo, a pagar as contas direitinho, mas ele também paga. Então é alguém que pode orientar as pessoas a ajudarem aos necessitados, mas ele também ajuda. Então alguém que pode aconselhar as autoridades o melhor caminho em que devem andar. Mas ele mesmo, o profeta, anda por este caminho. Sempre deve ser assim. O maior problema que existe é a corrupção. Então quando as pessoas são enviadas aos governos, né, é colocada como autoridade, então a pessoa é muito fácil de ser corrompida e mudar o rumo daquilo que ela foi direcionada. É o grande perigo que acontece e que na maioria das vezes, infelizmente, acontece. Então, o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela é colocada em um local determinado para orientar, para trazer a mensagem de Deus, para trazer ali a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Mas infelizmente, na maioria das vezes, o vaso que deveria ser usado para isso acaba se corrompendo e não serve mais para uso de Deus. Acaba então sendo ridicularizado,
pisado, né? Acaba fazendo aquilo que não deveria fazer, na verdade, e quando fala alguma coisa não é mais ouvido. O profeta já é difícil de ser ouvido quando está transmitindo só a palavra de Deus, orientações de Deus. Imagine se esse profeta está com a vida toda atrapalhada. Aí perde totalmente o crédito e as suas orientações não têm serventia nenhuma. Vamos ver o nosso texto áureo. Não havendo profeta, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Então a Bíblia é bem clara nesse ponto. Não havendo um profeta, não havendo alguém para condenar o pecado, para advertir sobre o pecado, para revelar que muitas vezes o pecado está oculto, na maioria das vezes está. Então, se não há ninguém usado por Deus para revelar esse pecado, então o que acontece? Há uma corrupção. E essa palavra corrupção não é apenas alguém que está recebendo um dinheiro para fazer alguma coisa, para deixar acontecer uma coisa, mas significa aí uma podridão, significa aí um deixar de conservar as coisas boas, e então o pecado se alastra, passa para outras pessoas, começa a estragar a sociedade inteira. E é o que nós temos visto hoje no nosso país. A corrupção tem tomado conta cada dia mais daqueles que deveriam dar o exemplo para a sociedade. Ao invés disso, a sociedade então está aprendendo com eles e a corrupção se tornou generalizada em toda a parte da sociedade, em todo o setor da sociedade. A corrupção então se tornou uma prática considerada normal, até louvável, ao invés de ser condenável. Então o que está acontecendo? Aqueles que deveriam corrigir, aqueles que são mensageiros de Deus, também estão se tornando como aqueles que deveriam ser corrigidos. Então é preciso que se levante, que Deus possa encontrar em nossa nação pessoas que estão dispostas a serem profetas de Deus, mas pessoas que não temem nem a morte, nem a perseguição, nem passar por necessidades. Deus está precisando, e se Ele não encontrar nessa geração, Ele vai procurar na próxima geração. Então é preciso que despertemos para isso. Deus precisa de profetas para trazer ao povo a verdade de Deus, trazer ao povo a maneira correta de viver, trazer ao povo o ensino, a pregação, condenando as práticas pecaminosas e trazendo a mensagem de Deus legítima, a verdade de Deus, trazendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus, sem haver corrupção. Então temos que tomar todo cuidado e temos que nos dispor. Que cada professor da escola bíblica dominical foi chamado para isso. Cada um foi chamado para ensinar a legítima palavra de Deus, não torcendo a palavra de Deus. Ensine a legítima palavra de Deus, exorte, repreenda, traga a palavra como ela é e fale, aproveite as suas oportunidades e seja um instrumento de Deus, um porta-voz de Deus, para trazer a legítima palavra de Deus, a legítima exortação de Deus, a condenação de Deus ao pecado. Ensine a verdade, a palavra de Deus, corrija, repreenda, faça isso
com toda a longanimidade, com paciência, mas vai fazendo, vai trazendo a palavra de Deus, a legítima palavra de Deus, o verdadeiro ensino. Quem sabe nós conseguimos influenciar os nossos alunos